Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o professor Pedro Barroso. Todas as segundas estaremos aqui nesta janela da cidadania, prestando este serviço. Aqui, doutor Marcelo, a gente não deixa você sentado à beira do caminho sem nenhuma resposta. Tá legal? Bom, é importante que você interaja conosco, nos pergunte, para que a nossa bancada possa lhe responder. Porque, para uma pergunta inteligente, uma resposta inteligentíssima. Você pergunta de lá, que a gente responde de cá. Legal? Beleza? Tudo maravilha. Bom, eu vou começar aqui pelo nosso amigo Eliezer. Eliezer é um homem, como vocês já sabem, de Ouro Branco, de Engenho Velho, Engenho Velho, depois Ouro Branco e atual Ourolândia. Na fazenda dos avós dele, Lampião passou, tomou café, mel com rapadura e água, e à mesa ele me mostrou a foto com os avós dele. Interessante. Ele é desta região e tem um veio poético fantástico. É oficial de justiça, bacharel, radialista, poeta e um escambau, frequentador sócio do Caminho das Águas. Prepara um bode feito ninguém. Boa noite, Eliezer. Boa noite, nobre professor Pedro Barroso. Um abraço aos internautas, um abraço ao pessoal da assessoria técnica, os demais integrantes da mesa. Satisfação, uma vez mais, estar aqui ao seu lado, este grande batalhador, este grande baluarte, em termos pedagógicos em Santo Antônio, os serviços que você prestou, não só a Santo Antônio de Jesus, mas em Varzedo, cidades da região. Eu sinto saudades, Pedro, talvez você não saiba, quando você participava um pouco mais da política partidária de Santo Antônio. Eu acho que você apimentava, né, os discursos, os diálogos. Hoje você faz esse papel, hoje mais na mídia, né, mais midiático, no rádio, através das redes sociais, mas eu sinto saudade do Pedro atuante, o Pedro do discurso forte, do discurso alicerçado, do discurso maduro, do discurso enfático. Eu sinto saudades. Talvez um dia você possa voltar, com certeza terá alguém que vai estar com você. Muito obrigado, e suas palavras são acolhedoras e realmente eu lhe agradeço pelo reconhecimento. Estou aqui ao lado de um psicólogo, Dr. Marcelo Navarro. Marcelo Navarro. Navarro, se eu tivesse um sobrenome desse, meu Deus. A Globo que se segurasse. Pedro Navarro, né? Tem nome, né? Tem estirpe. Mas ótimo. Doutor Marcelo, ele é psicólogo, o senhor se formou em que academia? Boa noite a todos, boa noite à audiência virtual, boa noite aos colegas de mesa. Eu me formei na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Muito bem. Você já limpou com a sua rede, que você está aqui? Não, ainda não. Pronto, mas beleza. Doutor Marcelo, o senhor está com um consultório em Santo Antônio, está montando, como é que está o jogo? Eu aqui trabalho em 2 clínicas. Né? 2 clínicas? Ótimo, parabéns. Você trabalha com adultos, com crianças, ou com todo mundo? Como é que é o jogo? Todas as idades, inclusive crianças, sendo que apenas uma exceção, que é quando a criança tem problemas de déficit de aprendizagem, porque aí requer uma especialização um pouco maior, e não foi o campo em que eu quis concentrar minha especialização profissional, tanto minha experiência como teórica, vão mais para outras faixas. Mas eu atendo, de uma maneira geral, todas as faixas etárias, inclusive terapia de casal, né, que é uma coisa que não é muito feita em São Paulo. Certo. E casais homoafetivos, você trabalharia? Sim, mas por incrível que pareça, a nossa procura é muito maior por casais heterossexuais. Por incrível que pareça, parece que os heterossexuais têm mais problemáticos como os homossexuais. São mais problemáticos. Beleza. Gostei dessa aí. É uma informação que bom, como é bom a gente estar num programa como este e ver você, Navarro,
com informação tão fantástica e fidedigna para a gente. Inclusive, se me permite ter uma complementação rápida, foi feita uma pesquisa pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, que é a maior universidade da Califórnia, isso, muito grande, sobre o comportamento de adultos que foram em sua infância filhos de pais adotivos homossexuais e heterossexuais. E fizeram um ensaio, uma investigação científica, usando o universo mostral para ter expressão significativa, científica, e eles chegaram à conclusão de que, por incrível que pareça, e a despeito do que se diz, os filhos de homossexuais se tornaram adultos muito mais mentalmente saudáveis e eticamente, digamos assim, eticamente desejáveis na sociedade esfera do que os filhos heterossexuais. E aí foi se avaliar o porquê desse resultado. E a conclusão que eles avaliaram é o seguinte: como os homossexuais sofrem um peso muito grande de cobrança social, né? Então eles têm também um investimento muito maior sobre não falhar, já que um fracasso feito por um homossexual seria muito mais socialmente repreendido do que os héteros. Então, por conta disso, os casais homossexuais tentam ser melhores pais, né? Não é que seja algo inato do homossexual nem do heterossexual, mas uma reação a uma resposta social e que produziu, enfim, esse resultado nessa pesquisa. Que legal, você falou de uma forma não radical, na hora que você disse assim, não é por ser homossexual que é o melhor, não, isso é que é, e esse é o justo meio aristotélico. Muito bem, eu fico contente por isso, você ter essa visão, essa faculdade norte-americana que fica na Califórnia, ali em San Diego, uma grande academia. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o diretor de uma das unidades desta faculdade. Eu fui assistente de direção, né? Eu fiz direção teatral pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, e interpretação, e na época veio o diretor desta famosa academia. Nós montamos um espetáculo em Salvador, fui assistente dele. Salvador, a Bahia, não tinha um palco giratório. E nós montamos o primeiro palco giratório na Bahia, que foi no Teatro Santo Antônio, e montamos um grande espetáculo. Eu fui convidado pelo governo americano para ir para San Diego, para Califórnia, trabalhar com ele. Muito bem. Parabéns pela sua performance. Obrigado. Fico muito contente por isto. Muito mesmo. Doutora Sandra, antes que você se apresente, o que você achou do que ele colocou essa questão aí? Maravilhoso. Eu acredito que hoje nós estamos cercados aqui, né, de uma bancada de peso. Chegamos na poesia e vamos chegar na vida psicológica, tanto do ser em si como da relação familiar e interpessoal, né? Achei muito interessante mesmo. É uma pesquisa que eu acredito particularmente que traga uma outra visibilidade à sociedade em si, tendo em vista que, apesar de tudo, muita gente não vai levar isso em consideração, mas é muito bom que esses laços, essas informações, elas sejam sempre reiteradas, retomadas, trazidas à sociedade, mostrando que realmente não existe uma disfunção genética, um problema na família que venha a causar o homossexualismo, ou até que eles venham a ser uns péssimos pais ou que vão criar crianças problemáticas ou com problemas de sexualidade. Muito pelo contrário, essas pessoas elas tendem ao quê? A sempre melhorar. Nós temos muito a melhorar para a sociedade, cada um de sua forma. Tanto que nós não somos iguais. Nós crescemos em casas formadas aparentemente iguais, porém temos aprendizados totalmente diferentes. E isso que enriquece a sociedade, né? Então eu acredito que hoje nós vamos aprender bastante. O som está chegando bem? Está chegando bem, Lu? Luana? Deixa eu testar aqui. Testa aí, Lu. Testa aí. Beleza, isso é bom. Interessante. Doutora Sandra, ela está com uma questão jurídica para nos responder. Isso é fundamental. Adriele, nós temos uma primeira pergunta jurídica. Você pode vernaculizá-la, verbalizá-la, para que a doutora Sandra possa respondê-la? Então, a primeira pergunta dos nossos internautas é: qual a idade permitida para o casamento? Essa é a dúvida. Bom, esta é a dúvida. Qual a idade permitida para o casamento? Tranquilo. Doutora Sandra é uma guerreira, eu tenho uma admiração por ela muito grande, sou fã de carteirinha da história dela, porque o que eu gosto do ser humano,
cara pode chegar para mim com pós-doctor na Sorbonne, em Harvard, seja lá onde for, em Vazedo, mas o que interessa primeiro é a história da pessoa. Doutora Sandra tem uma mãe que eu sou admirador dela, que é a negona do lanche. É uma senhora que fica de bicicleta vendendo lanche há muitos anos. A filha é advogada, se formou. Doutora Sandra morou em 10 bairros periféricos de Salvador. Passou na OAB de primeira, enquanto muitas filhinhas de papai, patricinhas, mauricinhos, até hoje não passaram. Ela passou com o pé nas costas, tranquilo, mostrou competência, sapiência, dignidade, né? Eu tenho um orgulho tão grande desta advogada que vocês não imaginam, porque ela tem uma história perfeita. E ela tem muita coisa a dizer para a gente, muita coisa, não tenho dúvida. Como é o nome da sua mãe? Eu chamo de Dona do Lanche. Maria da Paz. Dona Maria da Paz. Ela sai com uma bicicleta e ela tem um problema ainda no braço. Tem. Não é? Tem uma deficiência de nascença. De nascença. Isso. E ela tem uma caixa daquela atrás, né? Isso, na frente. ela vem com uma caixinha atrás, que ela leva o lanche, e a na frente para levar os sucos. Aí roda essa cidade toda. Até a hora que acaba. Quando acaba tudo, ela vai embora. E a filha tem orgulho dela. Diz isso, porque tem um bocado de gente que não tem instrução, não tem qualificação acadêmica, e só porque tem uma bicicleta tem vergonha dos pais, certo? Da sua origem. E doutora Sandra, não, muito pelo contrário, ela tem orgulho. Isso é um exemplo para um bocado de gente que está enroladinho, enroladinha, e não quer sair da bolha, né? Eu não estou estudando por causa do sol, eu não estou estudando por causa de papai, porque mamãe se separou, porque eu não tenho pai, é porque eu não tenho mãe, é por causa do governo, é porque a cidade é atrasada. Ela não. Ela pegou o ônibus, pegou o Bunzu, pegou a Topic, foi para Salvador, enfrentou, se formou e está aqui. Graças a Deus. Graças e a a mãe Deus. também, né? Claro, a negócio do lanche. É. Isso aí. Bom, qual a idade permitida para o casamento? Pronto. De acordo com o Código Civil, não é? É o que rege a maior parte da nossa vida aqui no Brasil, particularmente. De acordo com o Código, a idade permitida para o casamento são para os maiores de 16 e os menores de 18, a base mínima. Para que eles se casem, tem que haver o consentimento dos pais, não é? Do tutor ou curador, que estejam sobre sua responsabilidade, para que esse venha a ter o discernimento, o consentimento certo para haver esse casamento. Pode ser o consentimento de um ou de ambas as partes, de um pai só da mãe. Há também aquelas decisões em que nenhum dos dois ingressam dá seu consentimento para o casamento dessa pessoa, né? Uhum. E aí existe a possibilidade de se requerer esse consentimento via judicial. Nem que o pai não queira, nem a mãe. Isso. O pai não assina, a mãe não assina, mas os dois nubentes podem. Aí eles podem procurar um advogado da defensoria pública, não é? Explanando os motivos, e aí o juiz vai apreciar o caso, vai ser juntado as provas, a colheita de depoimentos, e assim vai ser decidido se esse consentimento pode ser válido ou não. Mas aí é que está. A base mínima para o casamento está entre os maiores de 16 anos e os menores de 18. E depois daí a sua vida é você que rege. Tranquila, né? E a doutora?